Tem essa reportagem do UOL, coloca na tela pra gente, falando sobre a variante Delta aí no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro, que é o epicentro neste momento da variante Delta, o que até alguns especialistas ouvidos pelo UOL, alguns cientistas, disseram é que essa escalada, ela não tem a ver só com a variante Delta, ela tem a ver com omissão das autoridades. O senhor concorda, doutor Vecina? E quais seriam essas ações que deveriam ter sido tomadas por autoridades? Veja, desde sempre, né, a medicina evoluiu de uma forma muito lenta, porque nós não tínhamos conhecimentos. Mas desde sempre nós aprendemos uma coisa: doenças infecto-contagiosas se beneficiam de isolamento. Nós não tomamos nenhuma medida para diminuir a velocidade da chegada e do espalhamento da variante Delta no Brasil. Enquanto a maioria dos países estava instituindo algo como quarentena para a entrada no país, necessidade da entrega de um RT-PCR negativo, nós não fizemos nada. Veja o que aconteceu com alguns viajantes que vieram de outros países, desceram em Cumbica e fizeram um teste de RT-PCR positivo, circularam pelo aeroporto à vontade e depois foram para suas cidades como se nada tivesse acontecido. Essas pessoas deveriam ter sido isoladas, passar 14 dias sem contato com outras pessoas, porque o contato com outras pessoas com RT-PCR positivo vai levar necessariamente a ter pessoas infectadas. E essas pessoas infectadas correrão risco de vida. Correrão risco de vida. Então, as pessoas infectadas, identificadas com um exame positivo, teriam que necessariamente ficar isoladas. Isto revelou a nossa ignorância em relação a medidas epidemiológicas que são milenares. Então, de fato, as autoridades sanitárias brasileiras erraram completamente. E, nesse caso, é um dos poucos casos em que a gente pode criticar a Anvisa, porque é a Anvisa que opera em todas as portas de entrada do país, aéreas, fluviais e portos secos, é ela que opera o sistema de vigilância epidemiológica nesses pontos. E ela deveria ter emitido algum tipo de resposta nesse sentido. Alguns estados, inclusive, tentaram criar alguma barreira, foram bloqueados pela Anvisa, porque, de fato, os aeroportos são um espaço do governo federal. E o governo federal, nós já sabemos, não existe. Então, isso explica, em parte, essa negação à questão do isolamento social. Aliás, sobre esse negócio da variante Delta, coloca aqui na tela, acabou de sair uma notícia, eu acabei de ver aqui, doutor Vecina, a gente nem te passou isso aqui ainda, porque saiu enquanto a gente estava falando aqui. Um estudo britânico falando que a vacina da Pfizer é mais eficaz contra os casos da variante Delta do coronavírus que a da AstraZeneca, mas sua eficácia desaparece mais rapidamente. Você já deu uma olhada? Está sabendo desse estudo já, doutor Vecina? Não, mas não me surpreende, porque eu Não te acho que todo surpreende? dia... Não me surpreende, porque, veja, isso já estavam falando em relação à AstraZeneca, em relação à própria variante Alfa na Inglaterra e a variante Beta na África do Sul, que a vacina da AstraZeneca tinha 35% de eficácia em relação à variante Beta. Então, essa queda da eficácia da Pfizer também já é noticiada. Então, isto era o que já acontecia em relação às outras variantes. Já acontecia em relação a uma nova variante, é esperado, né? Nesse sentido que eu digo que é esperado. Agora, acho que isso ainda não preocupa. Por que não preocupa? Porque nós temos muito mais coisa para descobrir sobre as vacinas e sobre as variantes. E todo dia é dia de a gente ter algum tipo de surpresa. O que eu quero é somar as surpresas para ver qual é o resultado final. Isso ainda nós estamos um pouco longe de fazer.